Hoje, eu quero falar sobre algo que a maioria das pessoas simplesmente não está percebendo sobre o que está acontecendo no cenário global neste momento. Todo mundo está observando movimentações militares. Todo mundo acompanha os pacotes de sanções, as reuniões emergenciais e os discursos diplomáticos. As manchetes chamam isso de escalada. Mas quase ninguém está fazendo a pergunta que realmente importa. E se escalada não for a palavra certa para descrever o que estamos vendo? E se aquilo que parece ser o mundo saindo do controle fosse, na verdade, uma reorganização estratégica acontecendo de forma deliberada, um processo que já vinha sendo construído há anos, antes mesmo da maioria das pessoas perceber? Porque é exatamente isso que está acontecendo. Os movimentos feitos pelos Estados Unidos, China, Rússia, Europa e até por países menores que quase ninguém observa, não são reações desesperadas de governos pegos de surpresa. Eles fazem parte de um realinhamento geopolítico muito maior que vem sendo construído pelo menos desde 2008. E o atual momento de aparente caos está apenas acelerando essa transformação. Dependendo do bloco para o qual seu país estiver caminhando e das alianças que estiver abandonando silenciosamente, o futuro econômico, energético e estratégico da sua nação pode ser completamente diferente do que você imagina hoje. Neste vídeo, vamos analisar cada um dos grandes atores dessa mudança, o que aparentam ser por fora, o que realmente está acontecendo nos bastidores e o que isso significa para as pessoas comuns vivendo dentro desses sistemas. A primeira coisa que você precisa entender é a base de tudo o que será discutido aqui. O que parece escalada é, na verdade, uma transição. E transições, ao contrário das guerras tradicionais, não possuem datas claras de início, linhas de frente definidas ou condições objetivas de vitória. Elas possuem pontos de pressão, momentos de ruptura e mudanças estruturais silenciosas, que geralmente só ficam evidentes anos depois. A questão não é mais se a ordem mundial criada após 1991 está terminando. Essa discussão já foi resolvida há muito tempo. A verdadeira pergunta agora é: o que irá substituir essa ordem? E quem possui posicionamento estratégico suficiente para moldar esse novo sistema? Para explicar isso, o vídeo apresenta um conceito chamado deriva estratégica. Todas as grandes potências estão lentamente se afastando de antigas alianças e criando novas dependências em linhas de ruptura que eram invisíveis há apenas uma década. Alguns países estão fazendo isso de maneira consciente e planejada. Outros estão apenas sendo arrastados porque os antigos pilares que sustentavam sua posição estão desmoronando. E essa diferença muda tudo. As nações que possuem direção estratégica irão moldar a próxima ordem mundial. As que não possuem acabarão sendo moldadas por ela. Na superfície, os Estados Unidos continuam parecendo a maior superpotência do planeta. O maior exército do mundo. A moeda de reserva global. O setor tecnológico mais avançado da Terra. Uma economia gigantesca. Mas por trás dessa aparência, Washington está fazendo algo que muita gente ainda não compreendeu. Os Estados Unidos estão recalibrando seu papel no mundo. Desde 1991, os americanos atuaram como uma espécie de polícia global. Mas manter centenas de bases militares espalhadas por dezenas de países, enquanto administra uma dívida de trilhões de dólares, tornou-se estrategicamente insustentável. Segundo análises do Pentágono, os Estados Unidos gastaram mais de 8 trilhões de dólares em operações militares após o 11 de setembro. E mesmo assim, não conseguiram construir uma ordem estratégica estável no Oriente Médio.
A conclusão dos estrategistas americanos não foi que os SA estão entrando em colapso. A conclusão foi outra. O antigo modelo de domínio militar global precisa ser substituído por algo mais eficiente e econômico. Esse novo modelo se baseia em tecnologia, inteligência artificial, semicondutores, sistemas financeiros e domínio energético. Em outras palavras, menos ocupação militar direta e mais controle tecnológico e econômico. Para os americanos comuns, isso significa mais gastos militares focados no Indo-Pacífico, menos envolvimento em conflitos distantes e um debate político interno cada vez mais intenso sobre quem deve pagar pela manutenção do poder americano. Essa transição é desconfortável, mas não significa necessariamente decadência. Na superfície, a China parece uma potência imparável. A maior fábrica do mundo, uma expansão militar gigantesca, a nova rota da seda espalhada por dezenas de países. Mas existe algo fundamental que a maioria das análises ignora. A China está crescendo com um relógio correndo contra ela. Esse relógio é demográfico, econômico e estratégico ao mesmo tempo. A população economicamente ativa chinesa atingiu seu pico em 2011. Até 2050, a China terá mais idosos acima de 65 anos do que toda a população atual dos Estados Unidos. A força de trabalho que construiu o milagre econômico chinês está envelhecendo rapidamente, e não existem jovens suficientes para a substituí-la. Isso já está afetando diretamente o crescimento econômico chinês. A crise imobiliária, simbolizada pelo colapso da Evergrande, não destruiu apenas empresas de construção. Ela destruiu a segurança financeira de milhões de famílias chinesas que investiram suas economias em imóveis. Por isso, a China está agindo com tanta velocidade. Pequim sabe que sua janela estratégica está diminuindo. O país precisa consolidar rapidamente controle sobre cadeias globais de suprimentos, influência no Pacífico, corredores energéticos seguros e domínio tecnológico. A agressividade que o mundo interpreta como confiança talvez seja, em parte, medo. E, historicamente, combinações de força externa com ansiedade interna costumam ser extremamente perigosas. À primeira vista, a Rússia parece enfraquecida. Sanções econômicas, guerra prolongada, dependência crescente da China. Mas existe algo acontecendo abaixo da superfície que muitos críticos subestimam. A Rússia está lucrando com o caos global sem precisar vencer completamente nenhum conflito. O vídeo chama isso de a dinâmica do lucrador ausente. Basicamente, Moscou se beneficia da instabilidade mundial sem precisar resolver os problemas. Quanto maior a tensão energética global, mais caros ficam petróleo e gás, justamente os produtos que a Rússia continua exportando principalmente para a Índia e China. Mesmo com sanções, a receita energética russa permaneceu relativamente resistente graças ao redirecionamento das exportações para mercados asiáticos. A estratégia do Kremlin não é necessariamente conquistar uma vitória militar tradicional. O objetivo parece ser outro: impor custos ao sistema liderado pelo Ocidente até que ele comece a se fragmentar politicamente, financeiramente e institucionalmente. É um jogo de longo prazo. E ele não exige que a Rússia seja absolutamente mais forte. Exige apenas que o Ocidente fique relativamente mais fraco. Na superfície, a Europa parece um bloco unido, rico e estável. Mas, internamente, existe um enorme problema. A Europa talvez seja o ator sem visão estratégica clara em meio à maior transformação global das últimas décadas. O continente construiu sua prosperidade pós-Guerra Fria sobre 3 premissas que desmoronaram ao mesmo tempo: energia barata da Rússia, proteção militar garantida pelos Estados Unidos
e comércio lucrativo com a China sem consequências geopolíticas. As 3 hipóteses falharam. A crise energética afetou diretamente a indústria alemã, coração econômico da Europa. Diversas empresas começaram a transferir produção para fora do continente pela primeira vez na história moderna. Isso não é apenas uma notícia. É uma mudança estrutural profunda. Para as famílias europeias, essa transição aparece como energia cara, perda de empregos industriais, aumento de gastos militares e crescimento político de partidos que questionam toda a ordem construída após a Segunda Guerra Mundial. A Europa possui recursos e capacidade institucional, mas ainda não demonstrou vontade política suficiente para tomar decisões estratégicas difíceis. E esse vazio estratégico pode acabar sendo preenchido pelas estratégias de outros países. Talvez o grupo mais subestimado do mundo atual seja o chamado Sul Global. Países como Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul e Turquia não estão simplesmente escolhendo lados entre Estados Unidos e China. Eles estão praticando algo novo: hedge soberano. Ou seja, recusam-se a se comprometer totalmente com qualquer bloco enquanto extraem vantagens dos 2 lados. A Índia é o exemplo mais claro. Compra petróleo russo barato graças às sanções ocidentais. Refina esse petróleo e vende derivados para a própria Europa. Participa de alianças estratégicas lideradas pelos Estados Unidos no Indo-Pacífico, mas rejeita compromissos militares formais. O mesmo padrão aparece em outros países. O Brasil se aproxima dos BRICS sem romper com o Ocidente. A Indonésia recebe investimentos chineses enquanto fortalece laços militares com Washington. A Arábia Saudita entra nos BRICS sem abandonar sua relação de segurança com os EUA. Para bilhões de pessoas vivendo nesses países, isso não é teoria geopolítica. É uma estratégia prática para garantir desenvolvimento, segurança energética e acesso comercial em um mundo dividido. A grande dúvida é: até quando será possível manter essa neutralidade estratégica? Todas essas histórias possuem algo em comum. A arquitetura global criada após 1945 está mudando. Durante décadas, a ordem mundial funcionou baseada na supremacia americana. O poder militar dos Estados Unidos garantia a segurança. O dólar sustentava o sistema financeiro global. A tecnologia americana moldava o ambiente internacional. Mas existe um detalhe crucial que poucas pessoas perceberam. A supremacia americana não está acabando. Ela está deixando de ser incondicional. Os Estados Unidos não querem mais oferecer proteção militar, acesso financeiro e abertura tecnológica sem exigir alinhamento político em troca. Agora, Washington cobra preço estratégico. Exige alinhamento contra a China. Exige compartilhamento de custos militares. Exige reorganização das cadeias produtivas. E essa mudança de uma supremacia incondicional para uma supremacia condicional talvez seja a força mais disruptiva da política internacional atualmente. Por isso, todos os países estão recalculando suas posições. O que parece escalada é, na verdade, uma renegociação profunda das regras do sistema global. Muita gente imagina que os grandes vencedores dessa transformação serão China ou Estados Unidos. Mas talvez não. Segundo essa análise, os países mais beneficiados podem ser potências médias, com recursos estratégicos importantes e autonomia política. Países capazes de jogar em vários lados ao mesmo tempo. Hoje, em um mundo onde cadeias de suprimentos estão se fragmentando, os ativos mais valiosos são energia, alimentos, minerais críticos, portos estratégicos, localização geográfica, capacidade industrial independente. E vários países médios possuem exatamente isso. Índia, Brasil, Indonésia, nações do Golfo, partes da África ricas em minerais essenciais para a transição energética vital.
Esses países não dominam militarmente o planeta, mas possuem algo extremamente valioso: opções. E talvez o verdadeiro vencedor do novo sistema mundial não seja quem possui mais armas, mas quem possui mais alternativas.